Orlando Noronha Carneiro. Eu sou natural de São Paulo, Osasco, mas atualmente moro em Curitiba. Obrigado, é uma alegria. A instituição em Curitiba é a Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, no bairro Uberaba, lá em Curitiba. Isso. O bairro, olha, veja o bairro, Uberaba. Eu sou Stanley Marques Donato Tenório, sou natural de Campina Grande, atualmente resido em João Pessoa, onde frequento a instituição Centro Espírita Leopoldo Cirne, verdade. Então, sim, em tese somos, sim, né? Sim, somos médiuns, mas há necessidade de discernir entre mediunismo e mediunato. Mediunismo, na realidade, é o que nós temos como mais patente e latente no nosso caminhar, a intuição. Esse plano de comunicação entre dois planos, um plano biológico, um plano cujo envoltório físico é diferente, denominado vida espiritual, e estamos em constante comunicação. Agora, o mediunato é a proposta de trabalho do médium no exercício da sua faculdade mediúnica em prol do próximo. E aí, com base nisso, nosso irmão Noronha certamente tem maiores considerações. Eu me lembro que desde criança, né, uns 4, 5 anos, era comum eu não sentir, mas ver a presença de visitas espirituais. Para mim era muito natural. Como meus pais eram espíritas, eles compreendiam este fenômeno que ocorria comigo de forma natural. Então, até os 14, 15 anos, né, então era frequente ocorrer essas situações da presença dos amigos espirituais. Até que a mediunidade, então, rompeu de forma muito se caracterizando, né? E não pedindo passagem. Chegou chegando. E aí isso realmente, imagina, 16, 17 anos, né? Estudando, né? Tendo toda a minha progressão profissional, mas ao mesmo tempo algo patente e que precisava ter uma tratativa também para o meu próprio equilíbrio. Então foi uma luta e um desafio bastante precioso na minha vida, né? Porque eu tive que já encarar a disciplina para poder tratar essas duas questões, que eram o meu crescimento profissional, meu trabalho, estudar, né, me aprofundar na minha área. Sou da área de tecnologia, sou formado na área de tecnologia e de sistemas, né? E também eu tinha um compromisso na área mediúnica, e aí a partir daí eu comecei então a participar dos grupos de estudos, evidente, passei por uma fase de assistência espiritual e depois em seguida fui encaminhando paulatinamente na área mediúnica, até que foi de forma muito espontânea. Eu lembro que na primeira reunião que tivemos na área mediúnica, naturalmente me ocorreu uma psicofonia. Evidentemente que com aquele momento inicial, mas foi muito claro e para mim, sabe? E a partir daí fomos estudando Kardec, recebendo a orientação das pessoas, até que os meus próprios pais me incentivaram eu visitar Chico Xavier em Uberaba, quando eu fiz essa primeira visita em 1980. Sim. Isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque sem qualquer idolatria, sem qualquer elogio, porque ele não levava elogio para casa, né? Mas foi marcante, que desde o primeiro encontro até as sequentes contatos, recebendo dele orientações, isso foi me formando e principalmente compreendendo na essência, quando ele falava que ele era ele comentava sempre, eu sou cisco, sou uma graminha, né? Enfim, e isso parece ser algo tão simples, mas é de um fundamento tão grande, né? Porque a gente na tarefa, quando a gente não se percebe como uma parte simples do processo todo, a gente pode enveredar por alguns caminhos obscuros, né? Exatamente. Sim. Guia e modelo e guia. Isso. Então, até comentei
Stanley, quando nos conhecemos hoje, né, de que eu iniciei a tarefa mediúnica naquilo que nós podemos chamar a mediunidade de cura, que o próprio Kardec, no quadro sinóptico do Livro dos Médiuns, define, né, o médium de cura, mas sem aquele processo, é bom esclarecer, no caso, não tinha nenhum processo ostensivo, invasivo, não. Era no trabalho de intensidade fluídica mesmo, não é? Ocorria alguns processos de ectoplasmia, não no grau de um peixotinho, né? Mas elas ocorreram durante esse período. E a partir daí eu já estava indo no Chico, né? Até que um dia, eu cumprimentando no grupo espírita da prece, eu dei a mão para ele e ele me puxou no pé de ouvido e falou: o Emmanuel está me falando que sua tarefa vai mudar. E eu falei: o que seria, né? Ele falou: vamos aguardar. Aí eu retornei para Osasco e fui convidado a participar de uma reunião, na época, né, em 1980, tinha muito Evangelho no Lar, tinham grupos ainda muito... Tinha os centros espíritas, mas ainda existiam os grupos familiares. Sim, né? sim. E eu fui participar de uma reunião dessa num grupo familiar, a convite do meu pai, e ali se processou uma carta que veio endereçada a um filho, sem o meu conhecimento, e que foi confirmado posteriormente pelos pais, os dados ali na mensagem, e com isso eu fiquei surpreso. Então foi que meu pai, após a reunião, falou que eu deveria buscar o Chico, né? Falou: olha, vamos pedir orientação, porque ele também ficou surpreso. Quando eu cheguei no Chico, passou um tempo, fui visitar o Chico, quando eu fui chegando para cumprimentar ele, eu não precisei falar nada. Ele falou: você entendeu? Aí, na época, ele falou que a mediunidade do tratamento da cura ia surgir muitos, e que a tarefa para as cartas familiares, pouco, né? E por isso que estava sendo direcionada para essa característica. A partir daí, então, ele passou a me orientar agora neste foco. Que eu prestasse atenção como era o modelo de trabalho, com as palestras, as pessoas, como elas sendo recebidas. Hoje a gente sabe que é o atendimento fraterno, o passe, né? Principalmente as palestras, o encaminhamento das pessoas. Então, tudo bem que a mediunidade ali da psicografia do Chico e o receituário que se processava com Bezerra de Menezes, as pessoas não comentam poucos, o Chico também trabalhava como médium de receituário mediúnico. Esqueceu o celular. Só que... sim, que não respeita o silencioso. Mas o bom é isso, que você está gravando, pode se dar o luxo, né? Não está transmitindo. De casa aí para tudo e volta. Tá. Claro. Sim, depois faz aí. Se fosse ao vivo aí. E o receituário mediúnico que ele processava, e a partir desse modelo a gente foi formatando também as atividades nesse modelo. A psicografia, ela é um item desse processo. Jamais pensamos nela como o principal ponto. O principal ponto será para quem busca, mas para nós, no todo, é apenas mais um item dentro do processo, correto? Da discografia. Sim. Eu poderia relembrar que eu comentei, comentei hoje, né, dessa discografia. Mas o que me tocou também foi uma mensagem ocorrida, me lembrando, em Tietê, São Paulo. Foi uma mensagem muito emocionante, porque a mãe havia ficado cega, a filha havia desencarnado, e durante a mensagem a filha foi psicografando, e eu percebi que o espírito fez o seguinte trato, que ela iria desenhar uma estrela e que ela iria cortar essa estrela, porque ela diria na mensagem que a mãe não poderia vê-la, mas poderia sim. Então, durante a mensagem, eu achei, porque isso foi inusitado. Então, a minha própria esposa, que me acompanha, também ficou: ué, mas para que tesoura, né? E aí, depois nós vamos entender. Aí, no final da mensagem, ela fez estrela, cortou a estrela e ficou anexada como na mensagem. E ela cita na mensagem para a mãe que ela não poderia vê-la, mas que ela deixaria aquela estrela
para que ela, ao colocar as mãos no contorno, que ela pudesse a presença da filha, né? E isso daí era uma situação entre elas, e elas, porque o interior de São Paulo, estrelado, né, ali aquela região, então eles sempre falavam sobre a mãe, sobre as estrelas, sobre como elas são belas, aquelas coisas da natureza. Eles comentavam com naturalidade, era uma coisa marcante entre eles. Quer dizer, ela tentou resolver um processo da visão da mãe, para a mãe não se sentir limitada. Sim. E ao mesmo tempo identificou um fato natural entre elas. Isso foi muito marcante, principalmente em termos de consolo e de imortalidade da alma. Olha, a minha experiência tem mostrado que, se você fizer uma estatística em todos esses anos, as cartas familiares contribuem para o enfrentamento da perda de um querido e melhora a qualidade emocional das pessoas que receberam. E um outro detalhe, as pessoas que estão em volta assistindo a reunião, mesmo que não recebem, vendo o todo, vendo o conteúdo das cartas, expressam imortalidade da alma e expressam também conteúdo moral de esclarecimento. Nós vamos perceber que os espíritos, eles são orientados pela equipe de Natanael, sem perder a identidade de cada um, mas eles sempre colocam algum item que está nos princípios básicos do Espiritismo. Você pegar, sempre tocam em alguma questão dos pontos básicos, porque falam em Deus, falam em imortalidade da alma, explicam questões de compromissos de vidas passadas, né? Falam das colônias onde moram, falam da caridade, do amor, né? Então, todo esse conteúdo ajuda muito. O caso que eu contei na palestra, né, dos dois casais, Sim. que eu acho que vai ser editado, vai ser postado, nessa oportunidade tinha um médico presente que se declarou, ao encontrar com um ateu, materialista, mas que estava sofrendo pela perda, entre aspas, da esposa. Ele estava nesse dia do fato que eu contei. E aí, quando terminou a reunião, ele veio, eu estava autografando, ele me beijou em lágrimas e disse que eu vi hoje, eu não preciso mensagem, eu sei que há. Então veja, as cartas, elas familiares, elas permitem acender nas pessoas, a mudar o ponto de vista perante a vida. E nessa visão espiritual da vida, fazer, como diria o Chico, embora ninguém possa, né? Fazer um novo. Se faz um novo. Orlando, se me permite, eu tenho uma preocupação muito voltada para os jovens e nós sabemos que a eclosão da faculdade, se não bem orientada, pode gerar tormento. Se possível, eu gostaria de contar com a sua colaboração apenas para falar o que é que o Orlando, durante o fenômeno, traduzindo de maneira clara para desmistificar esse medo que muitas vezes envolve tanto os jovens. Os jovens, tá certo. Bom, dentro das minhas pobres experiências, sem qualquer demagogia, eu, por exemplo, para mim, é tão gratificante essa permuta de experiência com o mundo espiritual. Para mim é um momento muito especial para o meu coração, quando eu estou no transe mediúnico, permitindo-se uma conexão entre a mente do comunicante com a minha mente, que vai decodificar, né? Porquanto a minha mediunidade não é mecânica, ela é semimecânica e para o intuitivo, né? E esse processo é tão saudável, esses eflúvios são tão gratificantes, salutares, que a minha esposa, vocês vão ver, a reunião demora, né? Começa de manhã, acaba bem à tarde. E termina a reunião e eu me encontro como fortalecido. Minha esposa, mas como que você está dessa forma? Parece que não está cansado. Então eu não me sinto cansado devido a esses eflúvios, né? Então o que eu sinto é essa comunicação, devido ao treinamento, devido à educação que eu fiz na Casa Espírita, sob a orientação de pessoas seguras. Essa comunicação é mente a mente. Perfeito. Não é?
Isso é algo que ocorre naturalmente e não há maiores transtornos. Perfeito. Pois é. Olha, na minha concepção, o que seria de mim se eu quisesse parar, né? Mas eu entendo que nós não podemos olhar também só para esse ângulo, porque senão mediunidade parece que é uma coisa sacrifício, Isso. é uma coisa assim ruim, Isso. é uma situação, ou você vai ou senão você vai sofrer. Desgastante. Não, tem eu nada. acho que em casos e casos. Eu acho que quando tem casos que a pessoa tem um compromisso, principalmente com uma tarefa pública, ela vai ocorrer de uma forma que não tem como a gente sair pela tangente. Mas há casos, eu já participei, em que a espiritualidade pode ajudar a contornar a situação, né? A gente vê em grupos mediúnicos, às vezes a pessoa chega na casa espírita com fundos, parece mediúnico. Quando ela começa a fazer o estudo básico da doutrina, o ESD, curso básico, qual nome queira dar, e depois adentra a área mediúnica, muitas vezes ela se equilibra e aquelas percepções foram só o quê? Uma forma de chamar para chegar à casa espírita, para então desenvolver muitas vezes como evangelizador da mocidade, das crianças. Eu tenho o meu acesso no Face, né? Que é Orlando Noronha Carneiro, tenho uma página e o meu pessoal, e tenho o portal que é o www.portasdoamor.com.br, onde temos lá toda a agenda das atividades, temos lá os acessos às obras da doutrina espírita, né? Jamais podemos estar sem essas bases essenciais, né? Jesus a porta, Kardec a chave, já dizia Emmanuel, né? E através desse portal também tem as mensagens que os familiares permitiram editar, né? Então é uma forma de divulgação desse trabalho que não é nosso. O objetivo das cartas familiares e da psicografia é encaminhar as pessoas para as atividades da casa espírita, se assim elas desejarem. Bom, eu quero agradecer a oportunidade que reputo singela, a gratidão também por ter tido a oportunidade de conhecer e já o conhecendo, tendo-o como um amigo, haja vista a assimilação fluídica, e isso é um ponto muito positivo. Nós aprendemos no Espiritismo que a unidade da vida permite esses encontros e reencontros. Então, muitas vezes estamos distantes de pessoas e quando nos encontramos, há uma assimilação tão agradável que denota uma situação de verdadeira amizade, porquanto vinculada ao plano da fraternidade. Muito bom. Eu que agradeço.